Olá, turma! Hoje a nossa live é com o projetista Fernando de Almeida. É o maior projetista brasileiro, atua em vários estaleiros, que nós vamos falar agora. Uma pessoa que tem muito conhecimento, uma parte importantíssima que é o projeto, o desenho do barco. Inclusive o Fernando vai contar um pouco para a gente aqui, ele já trabalhou bastante lá fora, né? Então ele tem muita experiência internacional. Bom, vamos falar um pouquinho do Fernando de Almeida, né? Fernando de Almeida, engenheiro mecânico. O nome dele é bem famoso, porque o tio dele testava aviões. Então eu conheci esse nome, Fernando de Almeida, através do tio dele na Motor 3, que eles testavam os aviões, na Motor 3. O Negrais, o José Roberto Negrais da Nave, que é nosso colaborador aqui no Minuto, testava as lanchas no Motor 3. E seu tio testava os aviões, né? Tá? Então você já tem um pouquinho de gasolina nas veias, e a aviação e a navegação marítima, aquática, não são parecidas, né? Aliás, sobre o Fernando, esse meu tio é muito interessante, porque a gente conviveu com ele desde pequeno, claramente, né? Ele, engenheiro aeronáutico, super entusiasmado com a aviação, e enfim, ele fez carreira na indústria automobilística, mas a paixão dele era avião. E ele sempre aparecia em casa, imagina naquela época, estou falando de 40 anos atrás, ou até mais, com essas revistas americanas, com os kits americanos de aviação experimental. Olha só. E aí trazia uns projetos para a gente. Eu tinha 10 anos, 12 anos. A gente comprava rolo de papel craft, estendia no chão e desenhava as peças do avião em escala 1 para 1. Olha só. Isso realmente na infância, antes da adolescente. Foi um período muito bacana. Ele era um super incentivador aí da criatividade, da aviação experimental. Era um cara genial. Muito legal. E você tem esse talento também, né? Porque você, aqui, na nossa opinião, você é o maior projetista brasileiro. Eu não conheço assim, temos bons projetistas no Brasil, mas o seu quilate, o que você já fez, você já trabalhou em vários barcos da Rio Star, né? Em duas lanchas 54 e 60 pés da Intermarine, a 460 Platinum, na época da Spirit Ferretti, já reformou barcos de 240 pés, e já projetou barcos, a GT26, que é uma excelente lancha, né? A GT26 console central, quer dizer, de 26 pés, você já projetou barcos também de 160 pés, né? Exato. E que eu saiba, você já, além da Rio Star, além da Intermarine, antiga Spirit Ferretti, agora, né, você está também na Inácio, né? Fazendo iates lá para a Inácio, né? Então, quer dizer, a Inácio é uma coisa mais recente, né? Antes da Inácio teve um período fantástico com a Probolt, que a gente fez aqueles catamarãs. Sim, claro. Nós vamos falar na Probolt aqui na lancha de pesca, claro, sem contar a Probolt aí. Foram 6 barcos na Probolt, se não me engano, né? Eu nem sei, mas é por aí, eu acho que sim. Foi fantástico, barcos fantásticos, todos eles. Agora, explica pra gente, como é que você, engenheiro mecânico, tudo bem que você tinha seu tio, né, que aeronáutico, como é que você foi passar para barco? Por que você não era naval, por que você não fez naval? Como é que você, mecânico, foi passar para barco? Tudo bem, eu sou um pouco suspeito porque eu sou civil, engenheiro civil, e também mexo com barco, mas fala você. Então, Márcio, isso aí, puxa, a história é meio longa, eu vou tentar abreviar o máximo possível. Mas eu, com uns 14, 15 anos de idade, botei na cabeça que eu queria desenhar barco. E eu acho que teve essa influência desse meu tio, com os projetos de avião, pai arquiteto, certamente influenciou. E eu tinha essa paixão pelo mar, era uma coisa muito forte. Não era uma coisa da família, que a família fazia grandes programas náuticos, era uma coisa que eu tinha mesmo. Então eu botei na cabeça que eu queria desenhar barco. Aí, na hora de prestar a faculdade, eu fiquei super na dúvida de fazer engenharia ou um curso mais de arquitetura ou desenho industrial, design de produto, enfim. E por uma série de motivos, acabei fazendo a mecânica. Eu não tinha feito cursinho, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, naquele terceiro colegial, fiquei 6 meses lá, e acabei nem fazendo cursinho, prestei só para fazer experiência, e acabei entrando no Mackenzie, iria fazer a Poli depois, e a Federal do Rio.
que era naval, que era o meu sonho era fazer a naval, de fato. Mas acabei fazendo a mecânica e foi ótimo, porque foi uma formação super abrangente. Sim. E desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágios em coisas que tinham alguma coisa a ver com o que eu queria fazer depois, que eram os barcos, né? Então, com ergonomia, mesmo com design de carroceria, com CAD na época, projeto com suporte de computador, né? Na época era uma coisa super rara, Super rara. as empresas tinham. Então, eu fiz uma bela preparação, além da faculdade, com os estágios, em coisas relacionadas ao projeto do barco. E a área do Brasil aqui era muito pequena nessa época, né? Sim. Enfim, e aí eu fiquei nessa, daí terminou a faculdade, eu tinha aberto uma empresa com meu irmão para fazer os equipamentos eletrônicos, e estava virando administrador, e aí uns 2 anos depois eu falei, eu vou botar o pé nessa profissão, é o que eu quero da minha vida, e vou aliar isso com uma grande viagem, que também era um outro sonho, e resolvi botar uma mochila nas costas e dar uma volta ao mundo velejando. E deixei meus pais, cabelo em pé, claramente, né? Com certeza. Pouquíssima grana, umas dicas da Polinésia, e eu peguei uma passagem só de ida para o Caribe, para Barbados. E daí de lá, as coisas, na hora que você se lança, as coisas vão acontecendo, né? O importante é soltar as amarras, né? É importante soltar as amarras. É muito importante. Muito difícil também, hein? Muito difícil. Talvez o mais difícil. O maior risco de todos, talvez, é nunca soltar essas amarras, né? É verdade. E aí, parte das pessoas ficam presas, né? E aí foi uma viagem fantástica, as coisas foram acontecendo, eu não dei a volta ao mundo, eu fiz só o Atlântico e desembarquei na Itália, e um mês depois... Desembarcou na Itália, do Caribe para a Itália? Foi Barbados, as ilhas, Antígua, aí Bermuda, Açores, Gibraltar... Mas você chegou no coração, né, dos estaleiros, do design, né? Mas foi uma chegada muito, assim, sabe, com uma mochilinha nas costas. Eu saí com dicas da Polinésia. A ideia era uma prancheta também? Só mochila ou uma prancheta dentro? Imagina, naquela época, né? Enfim, eu cheguei em Nápoles, e daí foi uma série também de encontros e tal, mas fui parar nesse escritório perto de Milão, em Monza. Que escritório que foi? Chamava Yankee Delta. Yankee Delta. Projetou uma lancha no Brasil também. Tem uma lancha deles no Brasil. As lanchas que foram feitas em Botucatu, massa. Sim, de massa, sim. Eles Cibaram, né? Cibaram. Eram desenhos da época que tinham sido feitos para Comar, um estaleiro italiano. E aí a Comar, enfim, fez algum acordo com eles e vendeu o projeto, vendeu as formas, não sei exatamente como é que foi. Mas o Yankee Delta era o Máximo Gregori, ele era sócio do Fulvio de Simone, que desenha os peixes. Sim, sim. E eles se separaram. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de se separar. Enfim. E aí foi um sonho, porque eu cheguei na Itália com essa mochilinha, super duro, com esse sonho. Fui parar em Monza, comecei a trabalhar, o cara falou, se você quiser começar a trabalhar aqui amanhã, de graça, pode começar. Eu não pensei 2 vezes. De graça. E aí já encontrei uns amigos na estação de Milão, então, sabe aquelas coisas que vão acontecendo, de repente tinha casa, festa quase todo dia, aquele pessoal que tinha um pessoal que tinha ido fazer uma pós-graduação no Politécnico de Milão, uns amigos daqui, e de repente então a coisa começou a andar. Só que aí começou a chegar o inverno, isso foi em setembro, Márcio. E aí começou a chegar o inverno, eu precisava comprar calça comprida, toalha, roupa de cama. Sabe quando você sente que você, com a tua própria, vamos dizer assim, só com a tua capacidade intelectual, você pode chegar num lugar e se virar? Foi praticamente assim. Eu cheguei com o dinheiro de uma passagem de volta para o Brasil, praticamente. E aí fiquei 4 anos direto na Itália, sem parar. Eu cheguei lá enfim, aí foi engrenando e foi fantástico essa conquista. Bom, mas é muito legal, porque você chegou na Itália, na época que a Itália estava exportando barcos, assim, tecnologia, know-how, design, né? Era a meta era chegar lá, mas a princípio pelo lado de lá, pelo Índico, pelo Pacífico, pelo Índico.
sim. Mas você tem uma boa estrela, né? Tem uma boa estrela. Não sei. Uma luz mas aí. Foi... Lógico, a gente conta tudo isso, tem mil... Parece que tem até um certo glamour, alguma coisa assim, mas na verdade tem momentos duríssimos, né? Nesse começo, né? Claro. Super duro. Né? Claro, não é essa claro. coisa. A gente tende a lembrar das coisas boas, né? Depois a gente vê, né? E conta pra gente, hoje que você teve essa experiência na Itália, né, que Delta, depois você trabalhou nos Estados Unidos também, não trabalhou? Então, daí da Yankee Delta eu fiquei um ano, nesse período foi super bacana, a Yankee Delta era um escritório pequeno, mas trabalhava com o mundo inteiro, aquela coisa da Europa, né? Se você está num escritório, em qualquer área, que tem, vamos dizer assim, que se destaca um pouco, você realmente trabalha com o mundo, né? O mundo inteiro vem comprar serviço de você. E é o que acontecia. Então, eu tive estaleiro de Taiwan, do Japão, da França, da Escandinávia, enfim, outros italianos, a própria Ferretti, enfim. Então, era incrível. Foi um período super bacana. E aí, eu fiquei um ano lá e depois eu me mudei para um escritório que estava começando em Milão, chamava Nauta Yachts. Nauta, tá. Eles estavam começando na época, fazendo os barcos. Eles tinham um escritório de projeto em Milão e construíam os barcos ali na costa adriática, perto de Pesaro, em Fano. E começaram com o Nauta 70. A Nauta 70 era um barco gigante na época. Era um projeto junto com o Bruce Farr, e foram feitos 3. Eu ficava essa rotina de 3 dias em Milão, 3 dias no estaleiro. Foi muito bacana também. Super bacana. E a Nauta cresceu muito. Hoje é um dos escritórios mais conceituados aí. Eles andaram, entre outros, desenhando aquele Azam, sabe? Aquele Lucien, que é o barco mais longo do mundo de lazer, né? Sim. É o projeto deles. E também foi um período fantástico. Muito voltado para a vela. A gente fazia muito projeto de barco à vela, sempre com suporte de algum escritório para arquitetura naval propriamente dita, que para a gente é engenharia naval. Então, a gente fazia o produto barco, e aí tinha ou Bruce Farr, ou Riker Pugh, ou, enfim, os outros projetistas que forneciam praticamente uma geometria de casco, apêndice de casco, quilha, leme e plano velho, que basicamente era isso. E a gente fazia todo o resto. E isso foi uma escola incrível, porque foi o que eu percebi, é que essa parte do barco, vamos dizer assim, a parte de arquitetura naval, é super importante, é vital no veleiro mais ainda, mas o que tem por trás, o barco é muito mais, o barco deixou de ser só um projeto de um escritório desses. Tem todo o resto, tem o produto barco que você tem que fazer, e hoje a demanda para isso é gigante. O nível de detalhamento, o nível de sofisticação, a integração com a parte técnica do barco, quer dizer, tem, sei lá, 10 vezes ou 20 vezes mais trabalho para fazer essa parte do produto barco do que a parte de arquitetura naval propriamente dita. É bem complexo, né? Bem complexo. E aí, nessa parte, aí você falou da Nauta, depois... Então, eu fiquei na Nauta esse período, fizemos os veleiros, vários barcos com a Southern Wind, em Cape Town, os veleiros super bacanas. Na época eram 80, 90 pés. E aí, o que aconteceu? Naquela época tinha um grupo italiano que comprou a Bertrand nos Estados Unidos, as lanchas de pesca, antes da Ferretti. Um outro grupo italiano. Comprou a Ferretti, e comprou a Bertrand e comprou a Nauta, o estaleiro que eu trabalhava em Milão. E aí eu fiquei um ano em Miami, pela Nauta. Então você foi no pacote. Foi no pacote, Foi no pacote. E morando em Miami. Depois de 4 anos na Itália, fiquei um ano nos Estados Unidos. Foi um período bem bacana bem também. Legal. Trabalhar na Bertrand, os cascos em V da Bertrand, né? Começou, né? O David Napier, quem é o projetista lá? Na época era o David Napier, exatamente. Enfim, tivemos um contato, foi muito bacana. E ele era uma pessoa... Ele fez uns cascos fantásticos, realmente, né? Então você foi da vela para lancha de pesca. Para lancha de pesca,
E, e foi muito bacana esse período nos Estados Unidos, dentro de um estaleiro americano, com cultura americana. É fato que a Bertrand já estava um pouco assim, decadente, já tinha sido aquela coisa que foi um mito, né, na indústria, alguns anos antes. Sim, foi um mito, foi um mito. Aí já estava num período meio de dificuldade, o italiano comprou, eu fiquei lá esse ano, e aí começou aquela operação Mãos Limpas na Itália. E vários empresários tiveram problemas, mais ou menos como aqui, né? Como a nossa Lava Jato. Sim, sim. E aí os investimentos desse grupo, da Bertrand, acabaram, e eu voltei para o Brasil. Isso foi em 93. 93 aí, você voltou? Eu voltei. Aí eu fiquei um tempo no Brasil e voltei para a Nauta depois de 5 anos. Em 98 eu voltei para lá. Voltei justamente a Nauta, que eu tinha uma relação espetacular e tenho até hoje. Estavam começando um mega projeto de um veleiro, um super cruiser racer, assim, que ia ser construído na Nova Zelândia, naquele estaleiro Cookson. Sim, famoso. Então eles me chamaram para trabalhar no projeto e depois ir para Nova Zelândia e fazer um project management lá na Nova Zelândia, assim, ser o representante do proprietário lá na Nova Zelândia. E eu fui para Milão ficar esse tempo e depois iria para Nova Zelândia. E aí o escritório estava borbulhando. Assim, era projeto um atrás do outro, todos desses 80, 90, 100 pés, um mais bacana que o outro. Eu falei, você quer saber? Eu não vou ser project manager, eu sou projetista. Então, eu fui para Nova Zelândia, acompanhei a construção do barco, estive lá 4 vezes, e foi um período assim, divertido, porque era a época em que no Cookson estava sendo feito um barco de America's Cup, o Black Magic, que ganhou do Prada aquela vez. Então estava todo aquele clima de America's Cup. Puxa, e estavam fazendo legal. Também um catamarã, aquele PlayStation, não sei se você lembra, PlayStation, sim. Do Steve Fossett para ter recorde de travessia oceânica. Sim, claro. Catamarã de 130 pés, sei lá, todo de sofisticado, Honeycomb de alumínio. Qual a velocidade de um barco desse aí, que chega um barco desse aí? Esses multicascos transoceânicos? Esses veleiros multicascos catamarãs. Hoje em dia eu nem sei como é que tá, que eu não tenho mais acompanhado, mas é 35, 40 nós, né? São 35, 40 nós. Eram os aviões. Mais rápido do que as lanchas, né? As lanchas não conseguem acompanhar, né? Não conseguem acompanhar. Não consegue. Só helicóptero. Pô, mas que bacana. Então foi esse veleiro que a gente fez lá na Nova Zelândia, era o Maisong. O Maisong era o veleiro desse cara que hoje patrocina as regatas dos maxis, dos veleirões lá na Europa, que faz o circuito lá no Mediterrâneo, que é o Loropiana, aquela marca de cachemira. É o fim de Loropiana. Então a gente já tinha feito um Nauta 70 para ele, depois fizemos esse Nauta 84 Maisong, e agora ele fez até esse último, que era um 100 e sei lá, que a Nauta fez para eles também, e esse que caiu do navio há pouco tempo atrás, não sei se chegou a ver. Mas enfim, então foi esse período eu soube. E aí então esse período de Nauta durou mais uns 3 anos, e aí eu fui para a Wally. A Wally estava despontando no mercado. A Wally é famosa. Fizeram uma revolução no mercado, entraram com os barcos assim, com os 2 pés na porta, né? Nossa, mudou o mercado com a Wally. Os barcos eram muito conservadores, né, em geral. Aquela coisa que você pega um barco de 80 pés, você não tinha onde deitar, por exemplo. Né? Muita tralha. Aí, de repente, aparecem esses Wallys desse tamanho, com 4 catracas no convés, e mais nada. Enfim, aquele desenho impecável, um desenho super limpo, super bem cuidado, super caprichado. Maravilhoso. Super performantes e teoricamente, para ser tocado para uma tripulação bem reduzida. Sim, com muito automatismo de controle, muito automatismo. É uma tendência, então, né? É aquela coisa, né? Eram barcos, como é que eu posso dizer? Não é que eu tinha assim, descoberto uma simplicidade nova, um conceito mais simples de fazer um barco andar bem. A complexidade estava escondida, na verdade, embaixo do convés. Então eram barcos delicados.
porque tinha aqueles cilindros embaixo do convés, com 2 metros de curso, com 3 polias em cada ponta, você faz uma redução de 6:1, e aí você podia caçar uma escota de um veleiro de 80, 90, 100 pés, né? Apertando o botão. Mas dava um pau, já viu, né? Quer dizer, imagina Sim, um gênero daquele, muito um barco prático. desse lá em cima, dar um pau num sistema desse, é desesperador, né? Mas foi uma experiência fantástica. O Luca Bassani, que é o proprietário da Wally, era um super inovador, assim, um super visionário, e foi uma experiência fantástica trabalhar perto dele. Foi a época, inclusive, que a Wally fez aquele Wally 118 Power, sabe? Aquele barco... 118? É. Primeiro barco era motor 118, que eles fizeram. Sim, era o 118. Tá. É. Que foi também uma E revolução. depois, a Wally, tudo que ela fez era uma revolução, né? Chamava muita atenção para a gente, mídia, era muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte. E depois da Wally? Depois da Wally eu vim para o Brasil, e aí eu abri o escritório, efetivamente, em 2003. Quando foi isso? 2003. 2003, então 17 anos aí. Tá, 17 anos. E conta pra gente, toda a sua experiência, como é que começa o projeto de um barco? Vem da sua cabeça, a pessoa que te encomenda, o estaleiro ou o armador, ele já tem umas ideias, você passa para ele, como é que começa em si esse projeto aí? Não deve ser fácil não, né? Agora, Marcelo, não tem uma regra. São as tem situações fórmula. mais diferentes possíveis. Muitas vezes o cliente tem as ideias super claras, já sabe o que quer exatamente, já teve vários barcos, já conhece muito o assunto, já definiu tudo o que ele quer. É uma situação. A outra é um cliente que também pode ser super experiente, mas chega para você e fala, olha, eu quero um barco mais ou menos assim, mais ou menos desse tamanho, o meu uso é esse, e ele volta depois de 3, 4 meses e quer ver uma coisa muito pronta. E tem cliente que fica toda semana participando de reunião, enfim, então é muito variado, não tem uma regra para isso. Sei. E o cliente, quando chega em você, então, pelo que você falou, ele já tem uma boa ideia, né? Agora, sobre a construção, ele já sabe quem vai fazer o barco? Estou pensando num cliente particular, claro, né? Ou ele você indica onde ele pode construir? Então, Márcio, aqui o que acontece aqui no Brasil é que a gente tem pouquíssimas opções de construtores de barcos especiais. Então, muitas vezes o cliente chega até através do estaleiro. Quer dizer, ele vai construir um barco de fibra, de pesca, especial, não sei o quê. Dificilmente não vai ser a ProBoat, né? Não tem muita opção. Sei lá, vamos fazer um barco a Rio Star, né? A Rio Star até agora não está mais aí, mas com a Rio Star também. O cliente muitas vezes estava na Rio Star, era um cliente da Rio Star, e falava, bom, agora eu quero fazer um barco maior. Daí tanto a Rio Star como o cliente me procuravam e a gente entrava no circuito dessa forma, às vezes até exclusivamente via estaleiro. A Inácia agora, que a gente está trabalhando, né? A Inácia agora a gente desenvolveu uma linha nova de produtos, não são produtos seriados, como uma Intermarine, como uma Azimuth, como uma Ferretti, são produtos todos custom, mas a gente desenvolveu uma linha para ter uma base para o pessoal de vendas vender. O barco base é aquele, mas o barco é totalmente customizável. Então a gente fez um trabalho pro estaleiro, sem cliente nenhum. Né? Tem 5, 6 modelos desenvolvidos para o estaleiro. E aí, quando vem o cliente, normalmente ele vem por causa de um modelo específico, e aí a gente customiza todo aquele modelo especificamente para aquele cliente. Tá. E agora, com essa relação assim com o cliente, como é que é? Nem sempre é amigável, né? Eu acho, como é que são os conflitos aí? Porque às vezes ele tem algumas coisas que não podem ser feitas, né? E o cliente sempre tem razão, né? Como é que essa parte aí? Você já teve alguma coisa que você teve que chamar a razão e falar, olha, aí não dá, como é que é? Não, com certeza. De novo, tem 1000 situações diferentes, né? Mas tem cliente que vira, inclusive, amigo do peito, como aconteceu várias com alguns deles, e que depois, inclusive, puxa, vamos pescar junto, vamos viajar junto,
aconteceu várias vezes, e tem clientes que têm uma relação profissional super boa. Eu posso dizer que eu nunca tive grandes problemas com cliente, assim, até bato aqui, ó, três toquinhos da madeira, porque nunca tive grandes problemas. E é lógico que tem coisas que às vezes o cliente quer muito e a gente precisa, e a gente sabe que é uma coisa que não vai funcionar, que é potencialmente problemática, então a gente tenta tirar isso, enfim, mudar a Claro, cabeça do contornar, cliente. né? Claro. E agora, Mas, fala um pouquinho, você também é um excelente pescador, né? A gente sabe aí que um dos teus hobbies é pescar, né? E o cliente de pesca, você fez aí, que eu contei, acho que foram 6 lanchas para a ProBoat, fora a GT Boat, que também é uma lancha mista de pesca. Como é que é o cliente do barco de pesca? Ele tem que ser, no mercado, ele tem uma fama de ser chato, no sentido de exigente, como o velejador né? Diz que o pescador é o velejador, um nível da lancha, um nível de exigência. Como é que é essa relação com o cliente de pesca? Os barcos de pesca não são todos iguais, são? Não, então, Márcio, também é uma situação que a gente vive um pouco fora não representa o mercado, vamos dizer assim, porque a gente fez esses barcos especiais que são, como você falou, uma meia dúzia. Então, esses barcos maiores, feitos sob encomenda, que a gente parte de uma folha em branco. Então, é diferente do cliente que compra um barco produzido em série, um barco de 30, 40, até 50 pés. Então, é diferente. Mas é isso, logicamente tem clientes que vão no detalhe, assim, que tem uma wish list extremamente detalhada e longa, e outros menos. Varia muito. Mas os barcos de pesca, esses que a gente fez, que são os 70 pés da ProBoat, os 56 da ProBoat, os catamarãs, né? O 80, os catamarãs, Também, o perfil dos clientes era muito variado, muito diferente. Às vezes, inclusive, é um pescador que não é nem de pescador de linha, pescador de mergulho. Então, por exemplo, bacana. Tem o cara faz mergulho em água azul, por exemplo, mergulho de pesca submarina em água azul. É outro perfil, outro tipo de equipamento. Então varia também. É muito, muito variado. E me diga o seguinte, você que conhece o perfil do cliente, né, do usuário de barco, tanto europeu quanto americano, e o brasileiro. Tem muita diferença entre as preferências do brasileiro para o americano ou para o europeu? Eu acho que tem. Eu acho que o Brasil também, aos poucos, nós estamos criando uma cultura própria nossa de barco. Porque o barco mediterrâneo pode não ser perfeito para o Brasil e nem o barco americano também pode não ser perfeito para o Brasil. Por exemplo, você pega os barcos de pesca americano, aqueles barcos super, vamos dizer assim, hardcore mesmo, são barcos até, quer dizer, não são barcos muito apropriados para a família, por exemplo. Né? Normalmente ninguém vai para a proa, não tem nem guarda-mancebo na proa. Você tem a praça de pesca, não tem onde ficar praticamente, não tem nem onde sentar direito. Hoje tem os terraços ali com um sofazinho e tal, mas não é um barco híbrido, um barco versátil, né? E muito fechado. Então, ótimos de navegação, né? Porque é mar aberto, esses campeonatos de pesca, os caras vão lá longe, quem chega primeiro, enfim, tem vantagem. Agora, e os barcos mediterrâneos, por outro lado, também são específicos, porque lá no Mediterrâneo o pessoal tem aquele verão, que o mar Mediterrâneo normalmente é um lago, tudo bem, às vezes ele fica bravo, muito bravo, mas aí ninguém sai, mas normalmente aquele lago, o pessoal é super, se esturrica, fica no sol direto, é muito árido, né, aquela área do Mediterrâneo, não chove quase, então os barcos muito abertos e tudo, e com pouca sombra. Então a gente tem que criar, inclusive, uma fórmula nossa. O barco ideal brasileiro não é nenhum nem outro. Né? A gente pode até se adaptar e usar essas coisas que vêm de fora e tal, mas a gente tem poucas áreas abrigadas. Enfim, né? Tem a Baía de Angra, por exemplo, a Baía de Salvador, uma outra, mas a gente tem muito mais mar aberto do que no Mediterrâneo. Então, em termos de casco, o ideal era ter um casco americano, uma cultura mais de oceano, de mar, né? E, por outro lado, a gente tem chuva torrencial, que no Mediterrâneo não tem,
O sol aqui é o ano inteiro, não é aquele mês de agosto que fica todo mundo bronzeado e volta em setembro para Milão, para não sei aonde, todo mundo com aquela cor bonita. A gente tem sol o ano inteiro, então você tem que se proteger mais do sol. Então eu acredito muito que a gente tem que criar a nossa fórmula, o nosso conceito de barco. E aí, isso você já conseguiu, né? Dentro do possível a gente tem tentado fazer isso, né? Agora, só voltando ainda ao que você falou antes dos americanos, por exemplo. O americano é muito conservador em relação ao estilo do barco. Tanto do barco a vela como do barco a motor, você vê, são todos linhas clássicas, todo mundo é linha clássica, não tem barco moderno dos Estados Unidos. Né? E o italiano é o contrário. Os barcos super bacanas, super bonitos, não, os americanos também, bonitos, mas pelo clássico, né? E os italianos, aquela coisa super moderna, o interior, os italianos são loucos pelos interiores, né? Eles valorizam super os interiores, e agora você entra no interior de um barco italiano hoje, parece que você está numa vitrine de uma loja de Milão, né? Enfim, então, sim, são as particularidades dessas culturas. Né? Claro. E nós assimilamos um pouco, muito da cultura italiana, né, no Brasil. Muito. Né? Muito. Eu sinto isso. O brasileiro, em geral, o brasileiro preza muito design, né? Preza muito design. Então tem muita influência da Itália, e na pesca, certamente, tem mais influência dos americanos. Dos americanos, claro. Né? Enfim, mas a gente tem que criar o nosso estilo. Sim. E falando em nossa navegação, que aqui é mar aberto, o mar aqui é duro, né? A gente consegue navegar com conforto entre 18 e 22 nós, né? Com família e tal. Mais do que isso, as mulheres começam a reclamar, todo mundo começa a segurar em algum lugar, né? Você projeta também o casco? Você influencia no design do casco? Não, certamente influencia sim. A gente já fez isso. Até um certo ponto, e depois de um tempo para cá, a gente começou a se apoiar em terceiros para isso. Aquela coisa, há 30 anos atrás, um projetista de barco pegava uma folha em branco e fazia tudo, até o detalhamento do quadro elétrico. Né? Era aquela coisa do projetista autossuficiente e se envolvia com tudo. Logicamente, esse setor se especializou tanto e se sofisticou tanto que foi ficando humanamente impossível você tomar conta de tudo do projeto. Então, a própria experiência na Nauta e na Wally foi muito importante nesse sentido. Quer dizer, eu acabei me especializando em fazer o produto barco e se apoiando em terceiros para a parte de engenharia. Então, na Nauta, na Wally, a gente tinha o cliente, a gente desenvolvia o conceito, apresentava para o cliente, e aí trazia um engenheiro para o projeto. É mais ou menos o que a gente tem feito hoje aqui. Então, é lógico que a gente dá uma forma inicial do barco, o conceito do barco, a gente sabe o tipo de performance que a gente quer ter. Sim. Falando nesse assunto, ainda, né, deu uma cortadinha aqui. Sim, o projeto costuma sofrer muitas modificações ao longo, às vezes, até da construção. Já começou com que nem casa. Comecei a construir, mas uma coisa que eu não gostei, eu vou mudar. E como é que isso acontece também? Acontece, seus projetos, de novo, seus clientes? É muito variado, né, as situações. Tem projeto que, vai, super fluido, e tem projetos que tem mais idas e vindas, assim. Também, varia muito, Márcio, é muito difícil. Naturalmente, as reformas tendem a acontecer mais esse tipo de coisa, reforma, né? É sempre mais complexo, mas acontece, sim. Não sempre, mas acontece. E alguma coisa assim que você estava no projeto, olha, vou aumentar mais 10 pés, vou aumentar mais 3 metros, que não ficou legal, está faltando. Já aconteceu isso com você? Aumentar a boca não dá, né? Mas o comprimento... Não, eu acho que não. De ter uma mudança dessa no meio do processo, eu acho que não. Não me lembro, pelo menos. Tá. A gente já falou algumas coisas aqui, mas eu queria voltar só no assunto. O que é mais valoriza, que o brasileiro mais valoriza num barco? A gente vê algumas tendências, a criação made in Brasil, que é aquele espaço gourmet
na popa, né? Uhum. Tá, você já fez até uma lancha que o sofá girava, não sei se era Spirit, Ferretti ou Era Platinum, Platinum, não me é. lembro. A Platinum, A né? A Platinum. 460. É, Tá, é. você podia ter dois ambientes. O brasileiro, conforme nós falamos aqui, nós temos um mar, né, fora essas partes abrigadas, Angra, Salvador, depois pequenas baías, tipo a de Paranaguá, né, mesmo Babitonga, as pequenas baías, São Francisco, aquela região tal, mas é mar aberto. Então, eu acho que o casco também é muito importante, né, aqui, né, para o brasileiro, né, quer dizer, um bom casco. É, Nós não convivemos, pela experiência que eu vejo, tanto dentro do barco, né? A cabine para a gente é bom para até vender o barco, para comprar o barco, para impressionar, mas de fato a gente fica mais na parte externa do barco, né? É o é. cockpit, é o flybridge, né? Não sei isso, como é que você vê isso para o Sem cliente dúvida. brasileiro? Sem dúvida, eu acho que tem isso mesmo. A gente vive muito a área externa, mesmo em Angra, né? Você vê, tem muita gente até com barco grande que nem pernoita no barco, né? Então, porque tem uma É, casa legal. Eu acho que no Mediterrâneo, até eu acho que, por exemplo, na Itália especificamente, que tem aquela densidade muito grande de gente, tudo muito apertado, não tem mais espaço, legislação ambiental, legislação, enfim, das cidades lá, muito restritiva. Eu acho que o barco foi até uma via de escape para isso, para a pessoa poder ter liberdade de ter o que quiser, e o espaço que quiser. E a gente não tem isso, né? O cara pode ter uma mega casa na praia, e então tudo isso influencia, né? Os hábitos das sim, pessoas, sim, sim. os hábitos E, náuticos das sim. pessoas. E a nossa, assim, E nossa proporção barco-habitante é bem menor que lá fora, né? Uma cultura náutica brasileira é menor, né? Porque tem menos, não temos tantas pessoas usando barco. Então, quanto mais gente usa barco, mais você conhece, mais você curte o barco, mais você vive dentro do barco, né? com Tem, certeza, com tem certeza. isso também. E, A gente Fernando, pode falar, pode falar. não, essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, inclusive inclusive por causa dessas desigualdades que tem no país, né? É lógico que tudo influencia, né? Então, talvez até a população que tem acesso aos barcos, mesmo um barco menor, já proporcionalmente é um número mais reduzido, né? Inevitavelmente. Sim, sim. Bacana. Fala para a gente um pouquinho o que você acha dessas propulsões assim diferenciadas, por exemplo, o hidrojato, a rabeta fixa no fundo do casco, tipo o IPS da Volvo, os pods, né? Como é que você vê esse tipo de essas propulsões, alguma entre os grandes barcos? A maior parte usa a linha de eixo, pé de galinha e tal, né? Mas como é que você vê essas outras propulsões aí no segmento? Inclusive as rabetas de superfície, Anderson Drive, Mondrive e É, tal. então, varia muito do tipo de barco, claramente, né? Cada tipo de propulsão tende a ser mais adequada para um certo tipo de uso, e para um certo tipo de casco, para um certo tipo de barco. Você pega o hidrojato, por exemplo. O hidrojato é fantástico, tem muita eficiência a partir de uma certa velocidade. Ele não é muito versátil, né? Então, ele, por exemplo, funciona muito bem nos ferries, e que tem uma velocidade de cruzeiro específica, uma carga específica, que você utiliza o barco para aquela velocidade, então ele é muito eficiente, um barco veloz, por exemplo, de transporte de passageiro, os ferros. Agora, se você for fazer um barco de pesca com hidrojato, vai ter problema, porque em baixa velocidade ele é totalmente ineficiente. Então não Já fizeram funciona. uma, né? Eu nem No sei. Brasil já fizeram uma, que depois mudou para eixo pé de galinha. Realmente, o hidrojato em baixa velocidade não é eficiente. Não é É, eficiente, né? Então é, é muito problemático isso. É uma propulsão fantástica, se o uso do barco for aquele, né? Sem dúvida, com essas vantagens de diminuir o calado, a questão de segurança, é sim. fantástico. Mas não pode pensar num barco que precisa andar bem a 15, a 20 e a 30 nós. Você não vai ter isso no hidrojato, né? Claramente. Sim, sim. E E essas propulsões tipo, bom, vamos falar do superfície primeiro, né? a superfície é parecido, também é muito eficiente em alta velocidade. Baixa velocidade, pouca manobrabilidade, pouca eficiência, né? Enfim. Tá. E Então, as os barcos mais rabetas esportivos, o barco mais esportivo até justificaria ter esse de superfície, né? Tem sentido, é um barco para andar velocidade, né? de velocidade, mas não é um barco versátil, vamos dizer, em termos de velocidade, né? Tá.
E o que você acha das rabetas fixas no fundo do casco, tipo o IPS da Volvo? Genial, né? Genial. Também depende do tipo de uso de barco, mas é uma revolução. Eu acho que teve muito mais resistência no começo, né? Acho que você, inclusive, tem muito mais conhecimento, experiência para falar. Teve uma certa. A impressão que eu tenho é que teve uma resistência no começo, por ser uma coisa nova e pede-se voltada para frente. Sim. Uma rabeta eternamente dentro d'água. É que aconteceu, a gente viu no começo tinha uma resistência, né? Mas para os próprios estaleiros. Hoje a coisa andou muito, né? Andou muito e evoluiu muito e é fantástico, de fato. Agora, é claro que a gente tem certas limitações. O cara delay aqui um pouquinho, né? Tá, você está me ouvindo? Deu um delay aqui, demorou um pouquinho, agora estou ouvindo melhor. Tá. Mas, por exemplo, você tem, por exemplo, um barco que vai operar numa área aí do Brasil, né, que tem, sei lá, que tem um acesso difícil para voo. Você não vai ter uma manutenção como deveria, como você tem nos Estados Unidos, que tem em qualquer canto, né? Então, tem isso também que você tem que levar em consideração, né? O Brasil tem as suas questões, né? Então, mas é um sistema fantástico, de uma eficiência incrível. Do ponto de vista do construtor, é meio que o sonho do cara, porque é uma coisa só que resolve. Chega lá, faz um buraco, leme, põe motor, né? Descarga, refrigeração, resolve tudo, né? É verdade. Então é o sonho de consumo do construtor. E para o cliente agora também, tem lancha né? de pesca, inclusive, né? Tem, justamente, uma manobrabilidade incrível. Agora, é lógico. Posicionamento dinâmico, né? Que você fica na posição lá, mantém o barco na posição, né? É fantástico, né? Você tem um posicionamento dinâmico para pescar de jig, por exemplo, pescar em água de fundo, né? É fantástico. Mas, pô, você vai ter um barco desse, sei lá, em São Luís do Maranhão, é mais complicado, porque não sei como é que é a manutenção lá, né? Até estou falando um pouco sem conhecimento de causa, mas eu suponho que tem essa coisa para ser levada em consideração. Onde tiver manutenção, né? Eu acho que não tem problema nenhum, tendo manutenção, né? Agora fala pra gente, como é que está, você conhece bem, como é que está hoje, né, o mercado internacional? Como é que você vê as tendências em barcos lá fora? Essa situação nossa do Covid influenciou muito. A gente viu aqui no Brasil, pelo menos a experiência que eu tenho, muita gente foi para o barco, né? Assim, começou a usar até mais o barco, né? Porque o barco você está isolado, né? Você está isolado, você tá na natureza, está fazendo o que você gosta, então só tem vantagem. Você está isolado dos outros, os outros estão de você também, né? Isso daí influenciou alguma coisa nos projetos lá fora? Como é que foi? Eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer, mas assim, racionalmente, eu não sei nem se vai acontecer, mas a princípio a gente imagina que o barco vai passar por um período, acho que muito favorável aí nos próximos anos, porque esse negócio de pandemia não vai acabar, né? Pode até diminuir essa, mas vão vir outras, as pessoas vão ficar mais cautelosas com isso, então o barco te oferece naturalmente o distanciamento social. Né? Que você, em vez de pegar a família, botar num avião, ir para uma estação de esqui nos Alpes ou nas Rochosas, você pega teu barco e você está aqui no teu barco, você sabe qual que é o critério de higienização que a tua tripulação faz no teu barco, tem tudo para ser o lazer do futuro. Claro. E agora essa convivência, o uso maior do barco, né, que assim, influenciou alguma coisa, você viu alguma tendência nisso no Brasil de mudar o projeto por isso? Usar mais a anterior, alguma coisa assim, ou ainda é muito cedo para dizer? Eu acho que é cedo ainda, pelo menos, inclusive porque os clientes que estão aparecendo pós-Covid, ou vamos dizer assim, do meio de Covid para cá, no começo do Covid parou tudo, né? Pelo menos para a gente aqui. Depois de metade do Covid para frente, acho que as pessoas começaram a ficar irrequietas. Não, vou fazer a coisa que eu quero, que eu curto, e além do que o barco vai me propiciar essa condição mais segura, né? Então, a gente está começando a ter as conversas em relação ao Covid agora. Né? Os clientes que estão vindo depois da Covid estão começando as conversas agora. Então, claro. Cedo, acho que é cedo para dizer. Mas acho que pode influenciar, sim. Tá.
Não, vamos ver o que está acontecendo, né? O Thierry perguntou, lembrou também da parte que a gente está falando da propulsão aqui, né? O custo, né? Você tem as propulsões mais sofisticadas, o custo é maior também, né? Claro, Então é bom deixar claro aqui. E também outra pergunta que teve aqui para a gente, a tendência que você acha no mercado, nos barcos menores, né, em relação se há uma tendência para as lanchas de console central, que a lancha de console central antigamente era chamada de utility boat, né, porque era no console central você tinha área de circulação em torno, então servia para pesca, servia para mergulho, serve para o pessoal de regata, né, porque circulam, pega uma boia, muda a boia de posição, joga tudo lá dentro, né. Você vê alguma tendência nisso na console central ou é um barco especificamente para o pescador? Eu não sei não. Não sei. Nos Estados Unidos é impressionante a quantidade de center console, né? Sempre foi grande e ultimamente parece que aumentou mais ainda, né? E aqui no Brasil eu acho que talvez tenha uma... É um barco muito versátil, justamente, né? Dá para passear, dá para ir pescar, dá para dar suporte para uma regata, você bota, né? Descarrega saco de vela, enfim, então eu acho que tem tudo para crescer. O banheiro é grande, né? O banheiro é grande, né? Então é alto, fica de lá de baixo. E outra pergunta, assim, outra questão que é muito importante, que dá uma discussão aqui, se a gente for abordar a fundo isso mesmo, a gente não sai de hoje, né? Fica até meia-noite aí. Mas vamos falar tem que tomar cuidado com o horário aí. Vamos falar do monocasco e do multicasco. Você já projetou os dois, né? Como é que você vê entre prós e contras? Qual é... Você, como projetista, eu acho que você não tem uma preferência, porque a preferência é do cliente, né? Mas como é que você vê esses dois segmentos? Pois a gente tem altas conversas desse tipo com o cliente, justamente, né? E às vezes com o construtor também. Na vela, aquela coisa que sempre foi, né? Quer dizer, tem os fãs do multicasco e os fãs do monocasco, cada um tem os seus bons argumentos, dá até briga, cada um tem os seus bons argumentos, e é um pouco assim também. Agora, o catamarã tem vantagens, sem dúvida, de espaço, principalmente no convés principal, lá em cima, no salão, no fly, nas cabines, dependendo, se o catamarã é menor, tende a comprometer o espaço dentro, porque você tem o túnel, você divide o barco em dois, praticamente. Sim. Quer dizer, nos cascos, né? Começa a mudar a partir da hora que você tem pé direito no convés da proa em cima do túnel. Quando você começa a ter pé direito em cima do túnel, que é uns 55, 56 pés, aí começa a mudar um pouco, aí começa a ter mais liberdade. Mas antes disso é muito limitante o catamarã em termos de uso de espaço, né? É mais limitado. E navega muito bem, tem a desvantagem normalmente, pelo menos as experiências que eu tive, a navegação com mar de proa é o ponto fraco do catamarã, aquele monte de pancada que você... mar de proa, principalmente devagar até. Você, por exemplo, o barco de pesca andando devagar no catamarã, se você está com mar de proa mais formado, pode ter muita pancada embaixo do túnel. Como tem nos veleiros, enfim. Agora, por outro lado, em qualquer outra circunstância, é uma navegação ótima, né? Um argumento do catamarã era estabilidade. Agora, com os estabilizadores aí, principalmente os giroscópicos, né? Tipo, enfim, esse que tem no mercado hoje aí, isso está mudando de figura, porque a questão de rolling acabou praticamente, não tem. Né? O barco não mexe mais nesse sentido, né? Com esses barcos, lógico, equipamento caro, equipamento que dá manutenção, então tem essas questões, e a gente realmente está discutindo, e não tem uma resposta assim absoluta. Tem cara que é fã de catamarã e vai ter. Sabe, por exemplo, você pega esses ProBoat 70, praça de pesca é com 6,70 m de largura. É uma maravilha para pescaria. Agora, tem as suas vantagens e desvantagens. Né? Agora, o custo do catamarã é maior, né? É maior. Tem mais área laminada, inevitavelmente. Né? Não tem como. E tem uma tendência também, quer dizer, alguns barcos têm os hidrofólios, né? Os catamarãs, né? Para levantar um pouco o papo, né? O meio do crossdeck da água ali, né? Ter a parte central mais baixa. O correto é você ter o túnel ali, a parte de cima do túnel, fora d'água, independente dos foios, né? É o ideal. E o foil, que
nos barcos que a gente fez era um opcional, podia ter ou não ter. E tem um ganho realmente de performance, né? Ou de economia, ou de velocidade, né? Tem realmente. Agora, uma coisa tem que ser bem ajustada, é uma coisa estruturalmente também, é um ponto de concentração de tensão do casco, então tem as suas complicaçõezinhas também. Então precisa ponderar tudo isso para ver se vale a pena. Ponderar tudo isso aí. E nos barcos menores, você vê alguma tendência no Brasil, como nos Estados Unidos, de usar muita motorização de popa? A gente tem esse combustível, né? O preço do combustível é diferente, né? Eu não sei. Eu acho que vai ser sempre mais limitante aqui no Brasil, né? Essa potência. Vai ter sempre os entusiastas, mas o nosso custo de combustível é mais complicado, inevitavelmente. Sim, sim. E outra coisa que a gente se fala, né? Tudo, os automóveis, todos serão assim, a propulsão elétrica nos barcos. Como é que você vê esse segmento aí? Então, já é uma realidade. Né? Em barcos grandes já é uma realidade. Né? Tem vários barcos de 50 metros, 80 metros, com propulsão híbrida, híbrida sempre, claro, né? Nada de full electric. Né? Ele pode até operar em modo full electric em certas circunstâncias, sair, entrar de porto, ou você está numa baía, numa área de proteção, área protegida, enfim, para diminuir a pegada emissões. Aí de emissão e de barulho e tudo mais, e de onda também, né? Então você vai devagarzinho. Vai devagar. E sem barulho. Então, tem vários barcos já assim. Ainda é uma coisa cara. Tem muitos tipos de sistema híbrido, tem várias opções. Mas é inevitável, isso vai acontecer, né? Você vê, a indústria automobilística não está anunciando que a partir de um ano vai parar com combustão interna. Sim. E não é muito lá na frente, né? Não. Está aí, né? Está perto aí, está bem perto. Né? Então, a gente não tem no mercado náutico uma Tesla náutica, né? Ainda, né? Não temos nenhum estaleiro se concentrou totalmente na eletricidade, né? Tem, lá fora até tem. Tem. Até um chama Green Line. Um barco de algum país ex-Iugoslávia, ali, não sei se é na esloveno ou croata. Todos os barcos já são híbridos desde quando eles lançaram os barcos, já tem uns 10 anos, eu acho. Sim. Mas, agora, tem um evento, olha que interessante, em Amsterdã, em junho, uma feira de propulsão híbrida e elétrica marítima. Só disso, a feira. E é um evento que está crescendo muito. Porque navio, barco militar, tem muita coisa hoje sendo usada, né? Te dá muita liberdade. Você imagina, a hora que você tem motor elétrico e geradores, os geradores podem estar lá na proa, por exemplo, né? Dá uma liberdade de arranjo, de distribuição de peso. Claro. É super interessante. Eu acho que é inevitável. Bom, é inevitável. O problema tem a evolução das baterias também, né? Que é uma coisa que acho que é um fator determinante, né? Principalmente nos barcos, né? Mas mesmo usando o gerador, você já tem uma eficiência melhor. Sim, claro. E materiais nobres na laminação, tipo fibra de carbono, você acha que isso daí é uma tendência ou é ainda muito caro, fica inviável para a maior parte dos barcos? Olha, eu assim não estou muito atualizado em relação a isso, mas eu acho que os barcos, dependendo do tipo de barco, por exemplo, se você pegar um barco a motor, que vai fazer top de 32 nós e vai cruzar 26, e se você fizer uma análise de engenharia para valer, você vai ver que provavelmente, se fizer uma laminação de vidro bem feita, de fibra de vidro bem feita, você não vai precisar desse tipo de coisa. Então, eu acho que tem muito lance de marketing, porque para você tirar vantagem desses materiais, não é para qualquer aplicação, são explicações específicas mesmo. Não. Lógico que... não é. Realmente não é. Não é. Bom, não é. Isso tem esse detalhe também. Fernando, eu estou com medo aqui porque o Instagram, 1 hora, corta a gente, né? Corta a gente. Então, nós estamos com quase uma hora. Então, acho que nós vamos encerrar por aqui. Eu achei muito legal, muita informação. E nós vamos repetir, hein? Essa é uma live que nós vamos repetir, porque nós temos muitos outros assuntos aí em projetos para conversar aqui. Eu só quero lembrar que
Essa live, esse nosso bate-papo, vai estar disponível no Instagram do Minuto Náutico, depois ele vai para o YouTube também, tá? Então, isso, quem perdeu uma parte, quem quiser ver o que a gente conversou aqui, vai estar disponível no nosso canal, né? Fantástico. E te agradeço muito, né? É uma oportunidade poder conversar com você, né? Com o teu know-how, com o teu quilate aí. Eu acho que Obrigado, eu falo Márcio. em nome dos nossos seguidores aí, né? Muito obrigado, muito obrigado. E quarta-feira que vem teremos mais uma live. Né? Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a vocês que nos seguiram aqui. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos.